E sem mais delongas, nós vamos passar à segunda apresentação, que vai refletir um pouco sobre a nossa democracia em Cabo Verde, não é? Quais são as ameaças e os desafios que se colocam, não é? Esta tão propalada democracia. Tenho a honra de apresentar a nossa oradora seguinte, né? Doutora Rosário da Luz, que é licenciada em Comunicação, aliás, como veio como surpresa, porque pelas intervenções que faz eu realmente pensava que tivesse uma outra formação mais política, confesso-lhe, portanto, e permita-me a sinceridade. Portanto, mas achei bem. Sim, e continuo. Então, licenciada em Comunicação com especialidade em Cinema pela Universidade de Emerson, nos Estados Unidos, Rosário da Luz teve seu primeiro emprego nos estúdios da Fox, certamente conhecerão, em Los Angeles. Regressou a Cabo Verde em 1998, onde trabalhou na produção de diversos projetos cinematográficos e publicitários. Trabalhou posteriormente como assessora de comunicação em vários departamentos do Estado e foi diretora da televisão de Cabo Verde. Entre 2007 e 2013 foi secretária-geral da Câmara de Comércio de Sotavento. É agora sócia-gerente da Spina, uma empresa de produção publicitária e consultoria de comunicação e imagem. Entre 2012 e 2015 foi colunista permanente do Jornal Expresso das Ilhas e, a partir de 2013 a 2016, comentadora convidada em diversos programas informativos da rádio e da televisão de Cabo Verde, através, portanto, do qual eu disse que lhe conheci. Administra atualmente 2 páginas online, onde comenta, via texto e audiovisual, a política e a atualidade cabo-verdianas, para além de colaborar ocasionalmente com diversas outras publicações. Então, tenho o prazer de lhe passar a palavra. Tenha vontade. Obrigada. Também assim fica mais fácil. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Senhor Chefe da Casa Civil, Senhor Presidente da Câmara Municipal da Praia, Senhor Presidente da Associação dos Combatentes pela Liberdade da Pátria, Senhora Secretária-Geral do MPD, distintos convidados, é um prazer estar aqui, é uma honra poder ser ouvida daquele que é um dos mais importantes palcos da nação, que é um evento organizado pela própria Presidência da República. No que me respeita pessoalmente, este tipo de convite tem um significado especial. Porquê? Porque não é frequente eu ser convidada para os eventos mainstream, mormente aqueles organizados pelos poderes públicos. E parte da minha apresentação que se segue vai explicar um pouco do porquê. Mas o facto é que eu estou cá e, para mim, o que é que isso significa? Em primeiro lugar, significa que a Presidência da República conhece o meu trabalho. Se conhece o meu trabalho, sabe que a minha apreciação, que as minhas avaliações do sistema político cabo-verdiano são contra a corrente. E mesmo assim eu estou cá. O que significa que a Presidência da República não só não foge do contraditório, como chama o contraditório e dá-lhe um palco e insere o contraditório dentro do debate dos interesses da nação. Portanto, isso não só enche-me de muito orgulho, como indica que, independentemente dos desafios que nós vamos abordar na próxima discussão, Cabo Verde é uma democracia funcional. Portanto, eu gostaria de agradecer mais uma vez à Presidência da República e passar ao tema que me foi proposto pela organização, que é a democracia cabo-verdiana. O Dr. Jean Paul Dias acabou de traçar o quadro regional. Portanto, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que Cabo Verde não teve um conjunto dos desafios que confrontaram as democracias continentais, mas nós tivemos os nossos. E é os desafios da democracia cabo-verdiana em particular que me foi proposto.
Só que não dá para falar dos desafios da democracia cabo-verdiana sem referir, ainda sem abordar, ainda que com alguma rapidez, o percurso que nos trouxe até cá. O cabo-verdiano não chegou à democracia como um cidadão abstrato. Chegou a partir de um percurso histórico que lhe é particular, chegou com uma carga psicológica, intelectual e cultural que lhe é particular e que determina, em grande parte, o que é o seu relacionamento com o Estado, o que é o seu relacionamento com o exercício do poder. Portanto, era sobre esta faceta cabo-verdiana da democracia que eu gostaria de discutir um pouco. E começando precisamente pela diversidade da história. O sustento de uma democracia saudável. Qual é o sustento de uma democracia saudável? É a convicção da parte do cidadão que a realidade pode ser modificada através da ação individual, através da ação coletiva, através do ativismo político, do ativismo cultural, através da militância partidária, da militância política, através simplesmente do voto enquanto cidadão privado. Portanto, a convicção básica da democracia é que sim, nós podemos modificar a realidade. Mesmo assim, o que nós vemos é que as aspirações democráticas são um fenómeno antigo. Há cerca de 200 anos, desde que os Estados Unidos e a França deram o primeiro passo na teorização da democracia, que muitas economias, muitas sociedades pelo mundo afora olharam para os progressos económicos e sociais que eram apanais dos Estados participativos, das democracias plurais, invejaram e tentaram simular as ferramentas democráticas, constitucionais, legislativas que suportavam esses sistemas, mas com muito raro sucesso fora do Ocidente industrializado. Porquê? Porque aquilo que suporta a democracia, essa convicção de que as coisas podem ser mudadas, não nos vem por milagre. Ela vem por um conjunto de circunstâncias que normalmente são apanais das democracias ocidentais. Portanto, o que nós vemos em retrospectiva é que não houve muito sucesso na simulação da democracia fora do campo do Ocidente industrializado e que Cabo Verde teve, basicamente, a história cabo-verdiana foram 500 anos de convicção contrária àquilo que a democracia, que sustenta a democracia, é que nós não podemos mudar a realidade. E essa convicção foi-nos incutida pela nossa história, violentamente muitas vezes, ao longo de 500 anos. Primeiro, por um Estado colonial, que era preso a determinadas matrizes de pensamento altamente retrógradas, que era castrador de uma cidadania ativa e que não permitia que os próprios portugueses, cidadãos de primeira classe, na metrópole, tivessem voz na avaliação do governo, não iria certamente permitir aos negros e aos mulatos do ultramar. Portanto, a primeira coisa que tu ensinou é que nós não podemos mudar a realidade foi o Estado Democrático. Segundo, foi o desastre que foi a nossa economia ao longo de 500 anos. Nós tivemos uma economia que, através da necessidade da gestão de crise, através da vivência na crise permanente, ensinou ao indivíduo cabo-verdiano que a realidade era imutável e que, ai dele, se tentasse tocar sequer num cabelo do equilíbrio, do frágil equilíbrio que lhe garantia a subsistência. Portanto, o cabo-verdiano foi sistematicamente condicionado para aprender as regras da sobrevivência, não questioná-las e segui-las docilmente. Não é propriamente uma história que nos leva à cidadania ativa, à cidadania em democracia. Depois, o Estado soberano. Entrou o Estado soberano. Grande parte daquilo que era a narrativa do Estado soberano é liberdade. Mas há que definir a liberdade. E o que acabou por acontecer é que, mais uma vez, o Estado soberano não foi produzido por Cabo Verde. Veio na sequência de uma corrente histórica e pertencia a essa corrente histórica e, como tal, tinha limitações ideológicas enormes. E considerava que o cidadão não era apto à avaliação do sistema, não era apto à plena participação do sistema, a não ser pelas regras do Estado do poder. Portanto, mais uma vez, durante a Primeira República, nós tivemos o reforço de que nós não estamos aptos a mudar a nossa realidade. Mas depois veio a democracia. Portanto, teoricamente, nós deveríamos ter
passado para uma outra fase, mas o facto é que a carga histórica é de tal ordem e a democracia só tem 30 anos. Portanto, nós temos uma democracia jovem, insegura, ainda refém dos impulsos totalitários que governaram este povo ao longo de 500 anos e que nunca ultrapassou a bipolaridade partidária, que nunca atingiu a verdadeira pluralidade. Portanto, é uma democracia que ainda não nos ensinou tudo sobre a democracia. E, fundamentalmente, a nossa economia disfuncional, a nossa economia soberana, a agrária colonial, que foi disfuncional, a soberana também é disfuncional, só que agora não dependente de uma agricultura fracassada, é agora dependente da ajuda externa. O seu motor é o investimento público e o maior empregador é o Estado. Portanto, é uma economia que, apesar da democratização política, continua firmemente nas mãos do Estado. E o que é que acontece com isso? É que a cidadania também fica firmemente nas mãos do Estado. Portanto, o que a nossa história nos ensinou, ela concorreu para nos convencer que nós somos impotentes perante a realidade e não devemos tentar. E é com essa bagagem que o cidadão cabo-verdiano chega à democracia em 1991. Eu gostaria de fazer uma pequena pausa para propor uma analogia que eu acho interessante para nós entendermos como é que a democracia funciona. Uma democracia pode ser comparada a uma autoestrada, uma democracia moderna. Uma autoestrada muito moderna, uma autoestrada com faixas largas, com vias numerosas, com acessos muito seguros e o utente é o condutor. Mas a existência dessa autoestrada não garante a maximização da sua utilidade. A existência dessa autoestrada não garante que ela vai ter o uso devido e a utilidade devida para o cidadão. Porquê? Porque, apesar de todo o cidadão ter direito à circulação, nós temos dois requisitos para circularmos numa autoestrada, que é a carta de condução e o acesso ao veículo. Ambos, mais uma vez simbolicamente, que são requisitos que são condicionados pelo estatuto, pela condição socioeconómica da pessoa. Depois, mesmo aqueles que usam a estrada podem usá-las com carros velhos, baixa manutenção, má engenharia, carros poluentes, etc, etc, etc. Portanto, o que é que nós temos em Cabo Verde? Pode ser, nós não temos falta de infraestrutura democrática, nós não temos falta de uma Constituição. O que nós temos é falta de utentes. Nós temos uma autoestrada larguíssima, com faixas larguíssimas, com acessos seguros, e depois ela é transitada por um número tão reduzido de carros que não justifica, não é justificar, que não maximiza, que não dá plena utilidade a essa autoestrada. A partir de agora, eu gostaria de abordar mais precisamente aquilo que eu acho que são os desafios que uma jornalista, uma pequena parte, uma jornalista na pergunta disse que havia uma distinção muito clara entre desafio e ameaça. E é verdade. Desafio é aquilo que nós trazemos historicamente. Desafio é aquilo que está a acontecer que nos tornou aquilo que nós é. Ameaça são os eventos que agora, um pouco por todo o mundo, estão a ameaçar a democracia. Era só essa parte. O primeiro desafio que nos confronta é como é que a nossa democracia chegou até nós. Chegou a nós como conquista ou chegou a nós como dádiva? Em meados da década de 90, uma nova ordem, de 80, uma nova ordem mundial anunciou-se através da perestroika de Gorbachev. E o que aconteceu em sucessão foi a queda do muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, a queda da União Soviética e o nascimento, a gênese de um conjunto de países democráticos pelo leste europeu. Portanto, esta onda de democratização, esta nova ordem mundial, teve um efeito bombástico na sociedade cabo-verdiana, que a princípio não foi político, foi económico. Porquê? Porque ela reconfigurou o acesso à ajuda internacional. O modelo que tinha vigorado durante a Guerra Fria parou de existir. E o acesso ao dinheiro internacional centrou-se onde? Em Bretton Woods. E para ter acesso a este dinheiro internacional, havia que repetir a mantra democrática e liberal de Washington. E foi isso que o Estado de Cabo Verde fez.
Portanto, nós falamos, a 13 de janeiro, nós falamos muito da conquista da democracia pelo Estado cabo-verdiano. Mas o facto é que a democracia, ela foi-nos arrastada. Ela não chegou a ser uma conquista. Quanto ao povo cabo-verdiano, nós falamos do seu amor à democracia, etc., e assim por diante, mas o que é que acontece? Acontece que em 1991 o povo, de facto, alinha-se entusiasticamente com esta mantra democrática. 15 anos anteriormente, em 75, tinha-se alinhado com igual entusiasmo à mantra independentista. Tinha-se alinhado com igual entusiasmo à mantra panafricanista. Portanto, nós temos um povo que sim vê o benefício do democrático, mas que ao longo de 15 anos de partido único fez muito pouco em termos de cidadania ativa para conseguir. Portanto, a democracia cabo-verdiana foi conquista, foi dádiva. Será que ela foi cabo-verdianizada? O resultado, eu acho, na minha opinião, é que nós temos uma democracia importada, mas que ainda não foi nem culturalmente, nem ideologicamente apropriada, nem pelo cidadão cabo-verdiano, nem pelos utentes do poder. Eu acho que um dos outros desafios, eu peço desculpa, a democracia cabo-verdiana é uma coisa muito simples, que é o tempo. O tempo é fundamental para a maturidade democrática e nós temos que 30 anos. 30 anos não dá sequer para concorrer, para se candidatar à presidência de Cabo Verde. Portanto, se a nossa democracia tem 30 anos, ela é óbvio que ainda ela tem muito por onde evoluir e não há maneira de cortar o tempo. E eu gostaria de dar um exemplo nesse sentido, que é a democracia americana. A democracia americana é tida como uma das primeiras e mais perfeitas materializações do ideal democrático e republicano. E o texto da Declaração da Independência dos Estados Unidos diz o seguinte: consideramos estas verdades por si mesmas evidentes, que todos os homens são criados iguais, sendo-lhes conferido pelo seu Criador certos direitos inalienáveis, entre os quais se contam a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Fundamental que, para garantir estes direitos, são instituídos governos entre os homens, derivando os seus justos poderes do consentimento do governado. No entanto, este era o texto. Qual era a realidade? Dos 39 signatários deste fundamento da democracia americana, 13 eram proprietários de escravos. O universo de sufrágio, ou seja, teoricamente, o universo que deveria dar aos governados o justo contentimento, era composto por homens de raça branca. Por todos não, porque durante 50 anos os parâmetros que te permitiam votar incluíam escolaridade, incluíam rendimento. Portanto, metade dos homens de raça branca eram excluídos desse voto. Isto de um documento que começa com We the People. Quanto aos homens negros, só obtiveram o direito nominal ao voto em 1870. 100 anos depois da declaração daquela que se diz que se arvora a mais perfeita das democracias. Quanto às mulheres, os homens negros tiveram o direito nominal ao voto em 1870, só tiveram o direito real ao voto em 1970, 100 anos depois, 200 anos depois da democracia americana ser inaugurada. As mulheres só tiveram o voto em 1920. Ou seja, o que nós temos é uma democracia que começou com um texto perfeito, mas ao longo de 200 anos teve que trabalhar sistematicamente para incluir todo o people que ela mesma falava. No princípio, negros não eram gente, mulheres não eram gente e homens brancos pobres também não eram gente. Portanto, o que nós temos é a necessidade de entender que uma democracia imatura não é vergonha para ninguém. É simplesmente parte do processo. A terceira coisa que eu gostaria de já referir rapidamente antes, que eu considero como um desafio enorme para a economia, a democracia cabo-verdiana, é a questão da privatização da economia. A nossa história não nos preparou propriamente para a governação democrática ou para a cidadania ativa, mas paralelamente à bagagem psicológica que nós trouxemos dessa história contrária aos ideais democráticos, há que resolver a questão seminal, uma questão seminal para a procuração da democracia,
que é a democratização, que é o final do domínio estatal da democracia, da economia, que ainda é o que acontece. Essa democratização da economia é alvo de discursos inflamados pelo Estado desde finais da década de 80. Vamos potenciar o setor privado é que deverá ser o motor de desenvolvimento do país, etc, etc, etc. Mas nunca este discurso encontra o devido suporte nas políticas do Estado. Muito pelo contrário, a atitude do Estado perante a iniciativa privada varia entre a hostilidade aberta, a desconfiança, o sufoco ou então a gula, a necessidade de controlar tudo aquilo que é acesso às melhores oportunidades empresariais. Tem que ser quem é o gatekeeper, é o Estado. Portanto, a atitude do Estado perante a economia é de controle. E apesar das suas odds, sufoca aquela economia privada que vai sobrevivendo com taxas, com burocracias, com favoritismo e faz o seguinte, distorce a relação, distorce o mercado, distorce a relação que o investidor deveria ter com o capital, distorce a confiança do investidor no universo de investimento. E aqui eu gostaria, é muito fácil dizer isso, eu gostaria de dar 2 exemplos muito rápidos sobre a forma como o Estado cabo-verdiano faz isso. Muitas vezes não por maldade aberta, nem por interesses escusos, mas simplesmente por falta de visão. E o primeiro exemplo que eu gostaria de dar é de uma empresa muito recente que produz e importa produtos de higiene feminina. Todo cidadão consciente está consciente de que os produtos de higiene feminina constituem uma ameaça ambiental enorme. E aqui em Cabo Verde, outra ameaça que nós temos é a sobrevivência das empresas locais. Portanto, o que é que acontece? Essas jovens investidoras, 2 mulheres investidoras, uma das suas principais importações é o silicone hospitalar. O silicone hospitalar que a alfândega trata como plástico, que a alfândega tributa como plástico. Ou seja, em vez de o Estado olhar para uma pequena empresa, por 2 jovens investidoras visionárias, que vai contribuir para a resolução do problema económico e ambiental, sufoca. Recusa-se a ver que o silicone hospitalar o que vai fazer é poupar plástico. Portanto, nós temos um Estado que se recusa, um Estado inflexível, intransigente, já focou nas taxas que cobra na alfândega, diz que quer potenciar o jovem empresariado, que quer potenciar as empresas autónomas e depois faz isso. A segunda tem a ver com um caso que se passou no início do ano, logo depois da pandemia, com uma empresa produtora de produtos TIC. Foi um caso muito publicitado e o que acontece é que o setor das TIC é um dos poucos que prosperou durante a pandemia, por razões óbvias. Está todo mundo online, tudo passou a ser feito online. E o que acontece é que foi publicitada um aplicativo especial produzido localmente que tinha o dom de evitar aglomerações. Toda a sociedade aplaudiu, obviamente, era uma coisa que era obviamente útil à conjuntura. Pouco tempo depois, descobre-se que um dos promotores da empresa é alguém que é um alto responsável do partido no poder. E pouco tempo depois, descobre-se que os trabalhadores, os jovens técnicos contratados para desenvolver o software, já o tinham desenvolvido, são também próximas das estruturas do poder. Ou seja, nós temos um Estado que, por um lado, é intransigente perante aquilo que acha que são os seus direitos fiscais, os seus direitos alfandegários, e, por outro lado, guarda tudo o que é oportunidade empresarial de primeira para aqueles que são amigos do poder. Só que há um terceiro problema que é ainda pior do que esses outros 2, que é a incapacidade do Estado cabo-verdiano, desde o início da sua existência soberana, de ter uma visão holística do desenvolvimento económico. O que nós temos é um Estado que iniciou a sua jornada soberana dentro de um determinado quadro ideológico. Esse quadro ideológico era extremamente limitador
das opções económicas do Estado. Era um quadro ideológico que favorecia o investimento nos serviços do Estado, portanto, na própria máquina do Estado, e naquele tempo era absolutamente inevitável, porque o país era desprovido de serviços, saúde, assistência social e etc. Era um Estado que favorecia o investimento na agricultura, só que nós tínhamos 500 anos de uma agricultura fracassada, 500 anos de um sistema económico malthusiano, que a partir do momento em que havia um pequeno aumento da população, vinha a natureza e deitava-o abaixo, e que favorecia o investimento na indústria, para a qual deve haver poucos países menos vocacionados por Cabo Verde, pela sua geografia, pelo minúsculo mercado que tem, pela pouca escala, pela pouca massa, nós somos os produtores caríssimos. E o que o quadro ideológico do Estado soberano favorecia? Não favorecia precisamente aquilo que nós somos bons, logística, turismo, aquilo que nós podemos oferecer. Mas quando a economia passou a ser mais privada, teoricamente, o que acontece? Acontece que o trabalhador, o setor do turismo, passa a ser extremamente bem querido pelo Estado. Mas como? O que acontece? Nós temos 30 anos depois de desenvolvimento, e muito antes de Covid, antes da crise que travou o turismo em Cabo Verde, nós tínhamos trabalhadores sem proteção social ou contratual, porque mais de 20 anos de crescimento do setor, os sucessivos governos de Cabo Verde não regularam o trabalho. Se grande parte do interesse do investimento no turismo é a criação de emprego, como é que o Estado permite que o emprego que seja criado seja feito sem um mínimo de proteção social? Uma crise de habitação nas ilhas turísticas é notícia todos os anos. As barracas da Boa Vista, as dificuldades na obtenção da habitação do Sal. A Boa Vista e o Sal tinham populações diminutas. Quando elas se tornaram ilhas turísticas, era óbvio que elas iam solicitar migrações intensas das ilhas deprimidas, das ilhas do desemprego rural, tal como Santo Antão, tal como São Nicolau. E o que aconteceria a essa gente? Onde é que eles iriam morar? Portanto, era absolutamente impensável ter uma política de promoção do turismo sem uma política paralela de promoção da habitação. Mas foi isso que aconteceu. Apesar de dizer que nós queremos uma economia desenvolvida, não houve visão holística para esse desenvolvimento da economia. Os trabalhadores nacionais, pouco competitivos. Porquê? Eu gostaria de dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe fez o liceu em São Vicente na década de 50. Ela optou por letras e em letras ela escolheu germânicas. Portanto, ela estudou inglês e alemão, quando não havia um turista alemão aqui em Cabo Verde. Agora que há milhares e milhares e milhares de turistas alemães aqui em Cabo Verde, não há um liceu em Cabo Verde que ofereça a língua alemã. Portanto, o que nós temos é um Estado que fala de turismo e depois não ensina aos miúdos italiano e alemão. E depois não capacita o trabalhador cabo-verdiano para ser competitivo o suficiente para aceder aos melhores posicionamentos dentro do setor do turismo. E o que é que a malta faz? Contrata empregadas de quarto, contrata recepcionistas, mas importa tudo que é trabalhador especialidade, tudo que é trabalhador produtivo. Contratam porquê? Porque não gostam de cabo-verdianos? Não. Se fosse mais barato contratar a malta de cá e eles fossem igualmente capazes, contratavam. Se não contratam, é porque o trabalhador cabo-verdiano está vergonhosamente despreparado para ser um operador a sério no turismo. Quanto aos empresários locais, a mesma coisa. Não há capacitação para lhes inserir dentro do mercado que é criado pelo turismo. Portanto, o que é que o empreendimento turístico aqui faz? Manda buscar tudo lá fora. Não se abastece na terra. E nós temos um problema de gestão de resíduos abismal, capaz de perigar a integridade do destino. Portanto, como é que nós queremos privatizar a economia? Se, por um lado, nós guardamos tudo o que é entrada às melhores oportunidades, e, por outro lado, nós não capacitamos os trabalhadores e os empresários cabo-verdianos para participar no setor quando ele é criado. Essa incapacidade não pode ser só incapacidade. Eu acho que há uma resistência de impulso do Estado de Cabo Verde e que sabe o seguinte: enquanto a economia for dependente da ajuda externa, é fácil de controlar. Porque uma economia dependente da ajuda externa é como uma economia completamente controlada pelo Estado. Mas quando uma maioria de cidadãos passar
a trabalhar por empresas, eventualmente empresas estrangeiras, por empresas sem cor política, o Estado perde o controle do trabalhador cabo-verdiano. Portanto, será deliberado, o facto é que a democratização verdadeira cabo-verdiana depende da democratização da economia. Quarto, nós temos, na realidade, falamos de democracia, nós temos aquilo que é uma ditadura da maioria. Nós temos, desde 1991, das primeiras legislativas plurais que foram batalhadas em 91, nunca houve outro resultado que não uma maioria absoluta ou qualificada. No país como Cabo Verde, onde as instituições são frágeis, onde o trabalhador está à mercê do Estado. O senhor desconcentrou. Um momento só. É porque... Não, depois eu falo com... Nós temos trabalhadores à mercê do Estado, nós temos todo um quadro que impossibilita, que não torna necessário que uma maioria parlamentar negocie a sua governação. Portanto, o que é que nós temos? Nós temos sucessivos governos totalitários. A única coisa que é salvaguardada da democracia é uma possibilidade real, verdadeira, não falsa, como referiu o Dr. João Paulo Dias, mas uma possibilidade verdadeira de alternância no final do mandato. Mas entre mandatos, todas as maiorias cabo-verdianas comportam-se como Estados totalitários. Já me mandaram calar, portanto, há uma última coisa que eu gostaria de dizer. Posso? Está certo. Última questão. Estado, cidadão e informação. Eu gostaria de abordar agora um dos maiores desafios que se colocam à democracia cabo-verdiana, que é num setor onde eu opero diariamente, enquanto profissional e enquanto ativista, que é o setor da comunicação, da produção de informação. E o que é que se impõe em Cabo Verde para que nós tenhamos uma democracia verdadeira é o saneamento da relação entre o Estado e o cidadão. Por um lado, a Constituição da República garante-nos não só a liberdade de expressão, como o acesso à informação. Mas, como já vimos, a autoestrada não garante a sua utilização. O que nós temos é um mercado horrível. Um mercado pequeno. Como é que as empresas de produção de informação sobrevivem? Sobrevivem com investimentos pesados em equipamento e em pessoal qualificado. Como é que os investimentos são pagos? Com vendas, com subscrições e, fundamentalmente, com publicidade. O mercado publicitário em Cabo Verde não sustenta esses investimentos. O mercado de venda de comunicação, de jornais e de subscrições não sustenta esses investimentos. Portanto, há limitações terríveis sobre a capacidade dos órgãos de comunicação social privados. Nesse quadro, o Estado teria que querer fornecer ao cidadão aquilo que é a matéria-prima da democracia, que é a informação. Nós já vimos que nós não temos um Estado que acorda facilmente ao cidadão aquilo que ele precisa para ter uma cidadania ativa. Nós tivemos um exemplo radical nos últimos tempos, que foi a proximidade. E o que eu vou dizer agora não são suposições minhas, são factos que já foram publicitados pela imprensa internacional. Todos estarão conscientes disso aqui, que foi a questão de determinados políticos ligados à extrema-direita portuguesa e as suas conexões com determinados diplomatas e governo de Cabo Verde. Essas conexões foram publicadas nas próprias páginas dos atores em 20 de março de 2020, portanto há quase um ano atrás. Mas se os interesses de informação de Cabo Verde não tivessem sido sobrepostos pelos portugueses, nós ainda estaríamos à espera de uma informação que, pela celeuma que causou, diz-nos até que ponto ela era importante para a avaliação do cidadão sobre o seu governo, sobre a sua diplomacia. Mas, contanto com a imprensa cabo-verdiana, nós não teríamos essa informação. Nós tivemos que ir buscá-la à imprensa portuguesa. Se não interessasse à imprensa portuguesa, nós não a teríamos. Portanto, o que nós temos é uma deficiência grave a nível de investimento e a nível de proatividade dos órgãos de informação, com exceções, mas como um todo. Eu gostaria de concluir, se me permitem ainda, com um parágrafo de um artigo que eu escrevi em 2013, que é o seguinte: a reconfiguração da nossa ética produtiva
E o desenvolvimento de uma atitude cívica num contexto de total ausência de tradição dependerá de um esforço conceptual e pedagógico deliberado por parte dos poderes públicos e da sociedade civil. Escrevi isso há 8 anos atrás, pelo 13 de janeiro de 2013, e o processo ainda está longe de conseguir a tração necessária. Mas o que é que nós temos? Nós temos, até agora, uma democracia de facto, onde o contraditório é convidado pela própria presidência. Nós temos uma alternância que faz inveja aos Estados Unidos, calma, pacífica e para além de umas boquinhas que não envergonha a melhor das democracias. Portanto, o que nós precisamos é de tempo e reflexão. Muito obrigada pela vossa atenção.